Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Oi para você que está nos acompanhando. Eu sou a Yasmin. E eu sou a Giovana. E a gente está aqui para falar de um tema delicado, mas essencial. É um tema que a gente recebe dentro da clínica, que a gente acompanha. A Giovana, até acompanhou mais que eu esse tema. E um tema necessário. Por ser delicado, poucos falam, mas como a gente percebe que quanto mais a gente falar, mais também a gente refletir sobre ele, mais a gente pode ajudar as pessoas a lidar, com esse fato. E o nosso tema de hoje é os impactos do abuso sexual nas relações amorosas. Vamos tratar aqui sobre o impacto disso dentro dos relacionamentos. Infelizmente é mais comum do que a gente pode esperar e imaginar. E como isso pode impactar, na nossa forma de se relacionar, de confiar, de se entregar e de viver até mesmo a intimidade. As pessoas que passam por isso. Infelizmente é mais comum do que a gente pensa, né, Giovana? Sim, até porque é importante a gente contextualizar a nossa audiência. Nós não estamos falando de pessoas que sofreram abusos, violência sexual no relacionamento, certo? Nós estamos falando de pessoas, de crianças e adolescentes que vivenciaram isso e que no futuro, vão se relacionar e aí as marcas vão aparecendo, os sintomas vão aparecendo, mas você já passou muito tempo, você já é um adulto e aí, o trauma meio que desbloqueado. É nesse sentido que é o nosso tema de hoje. E às vezes você até nem associa uma coisa à outra, mas quando a gente entra dentro de um processo terapêutico, dentro do nosso olhar, como psicólogas, a gente vai vendo que tem muitas coisas associadas, justamente porque existe esse trauma, O abuso sexual, ele é uma experiência profundamente traumática, que quando acontece, ele afeta dentro da pessoa percepções de si, consciência de si, ele consegue atingir a noção de segurança, de confiança, de afeto que a pessoa tem em todas as relações que ela for ter, Como você está dizendo, quando a pessoa se relaciona novamente, vai destravando muitas vezes medos, situações, e aí é interessante porque esse adulto dentro do relacionamento ele fica até perdido diante daquilo que ele está sentindo, mas a gente percebe, estudando a história, refletindo sobre a história, que isso está ligado a esse abuso sexual que a pessoa sofreu antes mesmo daquele relacionamento, muitas vezes na infância, na adolescência, como você citou. Mas, Gio, se a gente for refletir, o que realmente é trauma, O que é o trauma dentro da nossa história, dentro da nossa vida, dentro da vida, Sim, eu trabalho com trauma desde o início e a minha linha, a linha do Gabor Maté, que é um médico canadense. E é muito interessante porque ele fala que o trauma não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Isso é muito legal, porque tô dando aqui um exemplo, tô falando com o objeto, mas vamos supor, eu me furei com essa tesoura. O trauma não é o aspecto objetivo, eu ter me furado com a tesoura, mas é como eu entendi esse fenômeno. Então, por exemplo, eu sempre cito esse caso. Tem um caso de uma cliente que a filha dela caiu numa viagem de família de uma altura de 8 metros, caiu na neve, mais ou menos 8 metros, muito alto, gente. E a família, a criança assim não sofreu nada, a família fez todo um contexto ali para que a criança não percebesse a gravidade, que ela poderia ter morrido, Então, a família ficou traumatizada, mas eles tiveram uma inteligência emocional de passar para a criança, tipo assim, nossa, que acidente, A bichinha caiu, era um contexto muito específico, porque eu não posso dar detalhes. E aí, provavelmente a criança não fez trauma, porque não entendeu o que aconteceu. Mas se ela tivesse consciência de que ela poderia ter morrido se ela caísse, tipo assim, meio metro à esquerda, talvez sim. Então o trauma não é o que acontece fora, vamos supor, no caso da violência, sexual.
Não é o fato em si, mas como a criança, o adolescente, ele interpreta o fato. E aí que a gente precisa trabalhar nessa percepção da realidade, né? Até porque quando a gente toca, né, quando a gente vai falar da infância, é comum que a cultura, as pessoas invalidem os sentimentos da criança. Mas ela sente, né, no momento ali do ato, no momento da situação, ela sente. Então, seja qual for a situação que aconteça, sente-se o impacto daquilo, né? Uhum. E aí, em relação aos relacionamentos em si, como essa questão da violência sexual, ela vai tendo repercussão. Porque um relacionamento é o quê? Tá, a gente já falou o que é o trauma, né? Uhum. Então, assim, a gente vai falar. E o que é um relacionamento? O relacionamento é um espaço de troca. O relacionamento é um espaço de confiança, é um espaço de reconhecimento de si, né? Você, para se relacionar com a pessoa, você toca nos seus valores, em quem você é, como você ama e em como você é amado. Então, o relacionamento ele também envolve afeto, ele envolve questões de proteção, de segurança. Quando você é amado, quando você se sente amado, vem todos esses aspectos juntos, né? Você se sente protegido, você se sente seguro. Mas quando a pessoa ela sofreu desses traumas, tudo isso pode estar comprometido dentro do relacionamento, né, Giovana? Porque uma das coisas que mais eu falaria que é uma ferida, né, de quem vive essa experiência de violência sexual, é a ferida na confiança. Pode perceber. Porque, vamos falar do Brasil, a maioria dos casos são casos intrafamiliares. Ou seja, não é uma pessoa desconhecida por você, é uma pessoa que diz que te ama, é uma pessoa que te dá amor em outros aspectos. É uma pessoa que talvez seja o seu pai, seu padrasto, seu primo. Você entende que ali é um contexto de confiança, mas só que essa mesma pessoa, nesse ambiente que é geralmente a sua casa, que deveria ser um ambiente de segurança, cara, é muita coisa, né? Você é ferido. E ainda tem mais. O trauma ele vai acontecendo também depois. Quem foi que me acolheu depois que isso aconteceu? Eu consegui contar para alguém? Não, eu não consegui contar. Ou então, eu consegui e não me acolheram, não acreditaram em mim. Então, imagina só essa ferida na confiança. Tem pessoas também que vão entender, por exemplo, a questão da sexualidade como algo ruim. Entendeu? E então, nunca mais na minha vida eu vou me relacionar com ninguém, né? Vão entendendo o corpo como algo ruim, né? Olha, tipo assim, com os meus clientes que são católicos, eu trabalho quando a pessoa tem alguma realidade, né, no âmbito da sexualidade, da afetividade, do corpo, assim, né? Eu sempre trabalho a teologia do corpo do Christopher West. Eu acho incrível. Para quem é católico, eu sempre faço, né? São João Paulo também foi um mestre, né, em falar sobre o nosso corpo como esse lugar de valor, né? Cara, e aí a pessoa, ela começa, primeiro, se for criança, né, até adolescente, você começa, tem aquela questão da culpa, de você se sentir sujo, você começa a ter essas ideias. São várias formas. Eu falaria da confiança, dessa questão mesmo da sexualidade. Às vezes a pessoa ela não vê o corpo dela como algo, enfim, bom e tudo. Às vezes ela vai ter alguns toques, algumas coisas assim que vão dar aquele gatilho, porque é bem parecido com a memória traumática, vão despertar ansiedade, né? A gente vê aí casais com certo comprometimento aí na vida sexual, mas a gente tá falando da parte física, agora tem questões psicológicas que eu queria trazer também, porque, por exemplo, a pessoa, ela vai ter ali uma questão na segurança, né? Ela vai ser... Gente, são tendências, tá? A gente não tá falando que todo caso é copiado e colado, só pra deixar claro, né? Porque às vezes a pessoa, aconteceu isso, então no futuro vai dar nisso. Não é bem assim. Mas geralmente ela fere muito a autoestima, né? A autoestima da pessoa que vive essa violência, ela é muito ferida. Então, diante do outro, meu Deus, eu não presto, você sempre é incrível e olha como eu sou.
olha, Eu sou sempre a errada, né? De admitir, assim, que tudo que acontece de errado é culpa sua. Eu já acompanhei casos, assim, que a pessoa estava claro ali para todo mundo que escutasse ela que a culpa da situação não era dela, mas insistia-se em defender a pessoa, né, que agrediu, que abusou dela. E elas, não, ele é o certo e eu sou a errada. Fui eu que provoquei com que ele fizesse isso, com que ele se irritasse, com que ele fizesse isso comigo, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu... Até uma pergunta, sabe, Gil? Você que acompanha esses casos mais do que eu. Porque existe o abuso, né? O abuso sexual na infância que tem esses traumas, mas que a pessoa também, ela pode até... Ela tá tão afetada psicologicamente que ela pode até inconscientemente se abrir a outros abusos sem perceber? Ah, mas com certeza, porque o abuso, a característica do trauma, sendo abuso sexual ou não, tá? A característica do trauma é desconexão de mim mesmo, entendeu? Então, vamos supor, eu tô vivendo uma situação tão difícil, o trauma é tão difícil para mim, é uma dor tão grande, que eu tenho que me desconectar de quem eu sou, me desconecto da realidade para poder sobreviver. Por isso que muita gente esquece. E aí, qual é o BO? Se eu me desconecto de mim mesma, eu não vou vendo uma vida autêntica. Então, sei lá, vou dar um exemplo. A pessoa vai viver para agradar o outro, porque está desconectada de si mesma. Então, sim, vai se abrir para relacionamentos abusivos. Porque eu não sei quem eu sou, eu não sei os meus valores, a minha autoestima está no chão. E então, a possibilidade de eu me meter em relacionamento, né, me envolver com pessoas tóxicas é muito grande. Muito. Estou até pensando aqui nas situações até de a pessoa não aceitar a própria vulnerabilidade, muitas vezes, né? De ter essa tendência de não se dar bem, assim, com chamada de atenção ou com algum erro. O perfeccionismo também é uma resposta, né? Muito forte, que a gente pode encontrar. Então, é um labirinto, né? Mulher, é um negócio muito complexo, olha, sinceramente. Por isso que a questão do abuso sexual, pra mim, eu sou paraense, então isso me atinge de uma forma muito... Não vou dizer que seja uma causa que hoje eu consigo me dedicar, né? Mas, assim, é algo que eu me preocupo muito, porque... Nós temos números alarmantes e se a gente fosse parar, não ia ser um podcast, a gente ia ter que fazer uma série de podcasts, porque cada caso vai tendo, assim, vários desdobramentos. Por exemplo, em homens, né, eu tenho alguns clientes homens que têm essa questão e eu acompanhei fora da clínica situações diversas, não foram poucas, né? Assim, é algo que eu acredito mesmo que Deus quer que eu tenha contato, porque eu tenho muito contato com essa realidade. E aí, o que eu percebia nos relacionamentos desses rapazes? Eles tinham uma insegurança, Yasmin, absurda. É uma insegurança que não era insegurança normal, porque todo mundo vai ser inseguro de alguma forma, né? Mas vou te dar um exemplo. Então, a pessoa começava a namorar e elas ficavam o primeiro mês, segundo mês. Quanto mais ia se tornando sério, quanto mais ia se aproximando do casamento, a ideia dessas pessoas... Eu tô falando porque não foi só um caso, foi cerca de 4 casos muito parecidos. A pessoa queria desistir. Alguns deles desistiram mesmo e terminavam o namoro mesmo, e terminavam qualquer coisa. E tinha muita dificuldade de tomada de decisão. Tinha essa questão do, como é que eu posso te dizer? Porque a autoestima é baixa, né? Então você acredita que você não tem condições de sustentar uma família, você não é bom o suficiente para aquela pessoa. Aí volta, merece coisa melhor. E não vai dar certo, né? Então acho que foram uns 4 casos que eu falava assim, gente, muito parecido o perfil. E outra coisa, essa questão da tomada de decisão é como se cada vez que a vida chamasse a pessoa para uma responsabilidade, a ideia é sair correndo, né? Então tem essas questões, e aí a neurociência vai explicar, né, o porquê que isso acontece. Talvez isso fosse um outro podcast, um outro episódio. Mas por que esses sintomas aparecem, enfim, é uma longa história também.
E, Jo, assim, então vamos aqui refletir diante de tudo que a gente já viu, né? É algo que afeta totalmente a pessoa, né? Dentro dos relacionamentos dela também, dessas divergências poxa, é tão legal, assim, eu não namoro, né? No momento, mas é tão legal você se sentir amado, você se sentir cuidado, né? Quando você encontra o sentido de uma vida a dois, seja no namoro, seja no casamento, seja em todos eles, assim, eu digo porque eu contemplo muito, eu sou muito assim, meu dia a dia é muito cheio de casais, né? Então, quando a gente tem esse trauma, assim, reconstruir o amor é como aprender a viver de novo, né? Então, como esse processo terapêutico, ele é importante e muitas vezes é essencial para que a pessoa possa ter a liberdade de viver o seu relacionamento de uma forma tranquila e saudável, né? Assim, o que tu diria que poderia ser esses caminhos terapêuticos, né? Como a terapia pode reconstruir essa relação entre a pessoa consigo conectar de novo, né? A pessoa consigo mesmo, para que ela possa transbordar, né, nessas relações com o corpo, com o prazer, com o amor, com o afeto, com a segurança. Olha, com trauma, eu sempre trabalho com a exposição gradual, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade, eu tenho um trauma na área X, e aí eu tenho dificuldade, aquele exemplo bem clássico, eu tenho um trauma com palhaço, né? E aí é uma coisa que a terapia do trauma envolve você se expor aos poucos àquela realidade. Não é você fugir daquela situação, né? Então, o que eu faço com os meus clientes? É claro que são várias histórias, já fiz vários tipos de intervenção, mas uma coisa que eu sempre faço, a gente começa a aprofundar no que é o amor, sabe? Muito legal. O que é o amor? Né? Porque às vezes a pessoa ela aprendeu o amor de uma forma muito insegura, ou ela deturpada. A gente aprofunda o que é o amor, como é que você acha, vamos supor, o que é um relacionamento amoroso? É isso, isso, isso. O que tem que ter? Isso, isso, isso. Então, eu ajudo a pessoa, como ela é desconfiada, né, por causa desse trauma, eu ajudo a pessoa a entender quais são as características de algo violento. A, B, C, D, E, F, G, H. Tá. Você percebe isso no seu parceiro? Não. Entendeu? A gente vai trabalhando para a pessoa começar a confiar nela mesma, confiar no corpo dela. Tipo assim, olha, se o seu namorado fizer isso, você vai acender um sinal aí? Ela falou, vai. Porque eu já sei que isso é abusivo. Então, pronto. Então, confia. Então, vai, né? Então, eu acho bem legal. Tem uma cliente que ela é adolescente, ela teve uma situação similar, né? E ela tem sempre medo que... É outro trauma, né? Mas o medo dela é que os homens sejam infiéis, né? Ela tem muito medo. Eu falei, tá, e quais são os sinais de que um cara tá dando mancada contigo? Ah, isso, ele vai fazer isso. Porque existem sinais. Tudo que é violência não é assim do dia pra noite. A pessoa dá sinais, né? E aí a gente vai fazendo com que a pessoa vai como que entrando naquele rio, que é o rio dos relacionamentos, aos poucos, né? Por isso que eu sou aquela pessoa que eu acho assim, demais, né? Em qualquer caso, a gente, do nada, né, abre a porta da nossa casa e mora junto. Existem pessoas que vivem isso, né? Mas por que pode ser perigoso? Porque você não conhece a pessoa. Então, eu sempre vou levar o meu cliente a ir dando passos, amizade, ir confiando aos poucos. Porque aí a pessoa se sente segura, entendeu? A pessoa ela não vai cair de paraquedas lá no fundo do oceano. Ela vai na praia, dar o primeiro passo, dar o segundo. E aí, aos poucos, né, ela vai, nessa exposição ao trauma, ela vai percebendo, por exemplo, cara, não é porque aconteceu comigo, naquela época que todos os homens são assim. Eu falo de homens porque a maioria dos casos, né? Que todo mundo vai me tratar assim, existem pessoas... E aí a pessoa vai conseguindo ressignificar, né? Muitas vezes a consciência de algo que nos traumatizou, qual que é o resultado disso? Não é o esquecimento, mas essa ressignificação, essa possibilidade de viver de uma forma, digamos assim, eu não quero dizer nem reconciliada, mas também, né, porque a reconciliação com a nossa história é extremamente importante, Sim. mas de viver de uma maneira
com possibilidade, sabe? Que, poxa, aconteceu aquilo, mas você tem possibilidade de construir algo saudável, tanto para você quanto com a pessoa que você se relaciona. Tem um fator, Yasmin, que é tipo assim, eu acabei não falando antes, mas é da armadura emocional, que é muito natural com quem vive uma experiência traumática. Então, no relacionamento, aí sim, meus clientes, vocês vão lembrar agora dessa parte. Acontece que a pessoa, ela já confiar é ficar vulnerável e eu dou margem para que o outro me fira. É isso que tá na cabeça da pessoa, né? Então, o que eu faço? Eu vou virar uma muralha de proteção. A partir de agora, não contem com a minha vulnerabilidade, entendeu? E isso é tão ruim nos relacionamentos, porque é importante para o seu parceiro você ser vulnerável, você expressar a sua vida, você expressar o que você sente. Porque ninguém quer se relacionar com uma pessoa indiferente, né? Faz parte da conexão do relacionamento, essa troca e essa conexão. E a vulnerabilidade vai permitir, meu amor, que você seja amado. E aí a pessoa, às vezes, ela se fecha ao amor. Então, ela tá no relacionamento, mas ela tá fechada ao amor. Então, quando o meu namorado, a minha namorada vai querer me amar, eu não consigo me deixar amar, porque eu tô aí com essa armadura emocional. Enfim, isso é algo que a gente trabalha bastante também na terapia. É isso, hoje nós falamos sobre como o abuso sexual pode deixar marcas profundas, né, nos relacionamentos amorosos e como isso pode ser cuidado, pode ser trabalhado, né, dentro da terapia, com todo o processo de reconhecimento de si, né, de tocar, dessa reconexão com a nossa história, né. Se você está nos assistindo e viveu algo parecido, lembre-se, a culpa não é sua. E as possibilidades não estão fechadas, você tem possibilidade sim, né, de ressignificar tudo isso, de viver relacionamentos saudáveis, né, Jo? É isso aí. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio e a gente te aguarda nos próximos episódios aqui da Casa Autêntica. Toda quarta-feira, às 12 horas, a gente está no Spotify e no YouTube. Aproveita também e dá uma passadinha no nosso Instagram, @CasaAutêntica. Tchau, tchau! Tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.